Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está iniciando os seus estudos para fazer o Enem ou demais vestibulares pelo país, esse vídeo é essencial para você que está iniciando o seu estudo na área de ciências exatas ou ciências da natureza. Pois nesse vídeo eu vou trazer a base fundamental sobre unidades de medida que são utilizadas na física, na química, na biologia, e você precisa assistir esse vídeo completo para que você esteja por dentro de todas as unidades de medida que você vai poder utilizar nessas áreas das ciências da natureza e, consequentemente, também utilizando nas ciências exatas, ok, pessoal? Então, essa aula é a primeira aula desta sequência e nós vamos falar sobre unidades de medida. Nós sabemos que em toda e qualquer situação matemática, um fenômeno físico, ele só consegue estar assim bem representado quando você transforma a sua interpretação física, aquela interpretação que está apenas no campo das ideias, e você traz uma base numérica para que você consiga compreender o estudo desse fenômeno. Então, por causa disso, foram desenvolvidos diversos sistemas de medida e sistemas de unidade. E nós vamos relatar aqui, fazendo um breve resumo sobre como surgiram as primeiras medidas na humanidade, e vamos trazer também aí algumas estatísticas e algumas medidas já bem recentes que estão sendo a cada dia aperfeiçoadas, certo, pessoal? Então, o que seria uma unidade de medida, uma medição? Então acompanha comigo. A medição é qualquer quantidade, certo? Que você consegue fazer uma comparação com uma medida chamada medida padrão. A essa medida nós damos o nome de unidade de medida. Então, quando você faz uma medição, você na verdade está comparando, certo? Você está fazendo uma comparação com uma unidade já pré-estabelecida, e você quer, na realidade, saber quantas vezes essa unidade de medida cabe dentro daquela grandeza que você está estudando. Então, a primeira unidade de medida, de que se tem registro é o cúbito, e ele foi desenvolvido pelos egípcios cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E o que seria então, pessoal, esse cúbito, que é a nossa primeira unidade de medida na história da humanidade? Então, os egípcios, eles precisavam padronizar uma unidade de medida, porque sem esta padronização tornaria-se mais difícil realizar, por exemplo, as edificações das esfinges, das pirâmides, dos palácios dos faraós. Então, pensando nisso, os egípcios desenvolveram a sua própria versão do número 1. Eles tinham o conhecimento já de um sistema de unidades, eles tinham um sistema numérico, mas esse número ele não se representava fisicamente. E geralmente utilizavam-se o quê? Partes do corpo, o pé, o braço, o comprimento da mão, da polegada, o passo. Então, várias medidas eram baseadas exclusivamente em partes do corpo. Porém, os egípcios decidiram então padronizar a sua unidade de medida. E o cúbito, então, ele se baseava no braço, do ser humano, e ele media desde o ombro até a ponta dos dedos. Então, ele pegava essa medida que vinha aqui, desde o ombro até a ponta dos dedos, e somava mais a largura da mão. E essa dimensão, essa medição, foi chamada, então, de cúbito, que é esta figura que você está vendo aqui ao lado. Então, esta medida do cúbito, ela se baseava no comprimento que se estendia do ombro até a ponta dos dedos, mais a largura de uma mão. E esta medida, que é o cúbito mestre chamado, ele foi então reproduzido, várias e várias cópias foram reproduzidas e espalhadas por toda a civilização egípcia. Então, assim, quando o faraó desejava uma certa medição, ele exigia que essa medição estivesse baseada nesses cúbitos mestres
que foram distribuídos para a população. Trazendo para os dias atuais, esse cúbito egípcio, ele mede aproximadamente 52,4 centímetros, ok? Mas como eu disse, como era baseado em partes do corpo, à medida que as civilizações foram formando aí os seus cúbitos, né? As suas formas de cúbito ou de outras medidas similares, como as civilizações elas têm as suas particularidades, uns têm cidadãos maiores, outras têm cidadãos menores. De região para região, essas unidades sofriam alterações. Então, por exemplo, o cúbito sumério já só tinha 49,5 centímetros, enquanto que o cúbito assírio ele tinha 54,9 centímetros. Então, a gente sabe que, como eram necessários fazer operações e negociações, como cada sociedade tinha a sua forma de cúbito, isso cada vez menos tornou-se eficaz, pois dentro de uma negociação, se eu medir usando o meu palmo, ele vai ser diferente do seu palmo. Se eu medir o meu pé, ele vai ser diferente do seu pé. Então, essas negociações, esses cálculos baseados em partes do corpo foram perdendo assim o uso à medida que as civilizações foram avançando, certo? Então, para realizar aqui uma medição na forma como era feita antigamente, nós temos aqui uma cidadã egípcia e ela tem aqui uma certa estatura, certo, pessoal? E nós vamos tentar aqui fazer a medição, né, da estatura desta cidadã egípcia, certinho? Então vamos lá. Pegando aqui o cúbito mestre, nós vamos colocar aqui que a estatura dessa egípcia, nós conseguimos colocar dentro dessa estatura 1, 2, 3 cúbitos. Então, dentro da estatura desta mulher, nós conseguimos colocar 3 cúbitos inteiramente dentro desta estatura. Então, eu entendo que se eu quisesse saber, por exemplo, a estatura dessa mulher hoje, ela tem aí uma estatura de 3 cúbitos egípcios, ok? E eu sei que cada cúbito mede aproximadamente 52,4 centímetros. Então, se nós quisermos saber a altura dessa mulher nos dias de hoje, faça aí essa multiplicação. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 5, 15. Ou seja, nós temos aqui uma casa decimal. Vou passar uma casa decimal também aqui. Significa, então, que esta mulher egípcia, ela teria 157,2 centímetros. Ou, né, vamos já falar aí sobre conversão de unidades, sabendo que 1 metro vale 100 centímetros, né? E sabendo que o 100 tem 2 zeros, para eu transformar essa medida que está em centímetro para metro, basta que eu desloque aqui 2 casas decimais essa vírgula. Então, nós teríamos aí 1,572 metros de altura essa mulher teria. Ok, pessoal? Então, assim são feitas as medições. Se nós quiséssemos utilizar os cúbitos sumério ou assírio, esse valor com certeza seria distinto. Ele não teria 3 cúbitos, ele teria, aqui no caso do cúbito sumério, como ele é um pouco menor, ele teria mais de 3 cúbitos. E no caso do cúbito assírio, como ele tem aqui um valor maior, nós teríamos aqui, precisaríamos de menos cúbitos assírios para calcular a altura desta mulher, certo, pessoal? Então, esta foi a primeira unidade de medida de que se tem registro na humanidade, foi o cúbito, certo, pessoal? Então, como eu disse, a medição ela é feita através da comparação de uma determinada grandeza com uma unidade de medida. E essa unidade de medida e esta grandeza, elas têm que ser da mesma
espécie, certo, pessoal? Então vamos lá. Problema 1. Para descobrir as leis da física existentes nos fenômenos da natureza, os cientistas precisam efetuar medidas das grandezas envolvidas e quantificar as relações entre elas. Sobre a importância das medidas na física, William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, disse no século XIX que não podemos exprimir as grandezas estudadas em números. O nosso conhecimento sobre o assunto não é satisfatório e dificilmente terá atingido o estágio científico. Então, William Thomson defendia que todos os fenômenos físicos estudados, eles deveriam ser quantificados ou deveriam tentar ser expressos em números para que eles conseguissem ter uma certa validade científica. Então, nós temos aqui uma afirmação. Medir uma grandeza física é compará-la com uma outra grandeza de... Aí tem aqui uma interrogação, né? Nós temos aqui uma interrogação, que é a unidade de medida. Verifica-se, então, quantas vezes a... Então, novamente aqui uma palavra desconhecida está contida na ou no... Uma terceira palavra desconhecida que está sendo medida. A alternativa correta, que completa as lacunas acima em sequência, é... Então, as opções que nós temos aqui para a primeira palavra são diferente, mesmo ou diferente. Então, vamos lá. Medir uma grandeza física é compará-la com outra grandeza de diferente espécie ou de mesma espécie. Então, a gente sabe que aqui a comparação deve ser com uma grandeza de mesma espécie. Continuando, que é a unidade de medida. Verifica-se, então, quantas vezes o quê? A unidade está contida na grandeza ou quantas vezes a grandeza está contida na unidade. E aí, pessoal? Qual que vocês acham que é a correta? Então, a gente tem que medir quantas vezes a unidade, não é isso? Aquela unidade padrão já pré-estabelecida está contida naquilo que eu desejo medir, né? Ou seja, está contida na grandeza que está sendo medida. E assim como nós já preenchemos, você procura aqui a alternativa que corresponde, né, a essa sequência de 3 palavras. Então, vamos lá. Mesma unidade e grandeza está aqui na letra E, pessoal. Muito bem. Então, exemplo 1, uma questão teórica, só para reforçarmos o que é o ato de medir, né? Então, quando nós medimos, nós comparamos, né, uma grandeza com outra que é de mesma espécie, certo? E a gente sempre vai fazer o quê? Vai tentar descobrir quantas vezes essa unidade padrão cabe dentro da grandeza que está sendo medida. Beleza? Vamos lá. Então, quando a gente trabalha com unidades de medida, pessoal, a gente trabalha sempre considerando o que nós chamamos de sistema internacional de medidas. O sistema internacional de medidas, ele é responsável por padronizar essas medidas que vão ser utilizadas em todo o mundo. Vejam que no mundo globalizado como o nosso, os países têm relações comerciais com diversas partes do mundo. O Brasil tem relações comerciais com os Estados Unidos, com a China, com Taiwan, tem relações comerciais com a Índia, com a Rússia. E essas relações comerciais não podem ser feitas utilizando medidas ou unidades de medida ou grandezas que são específicas de um determinado local. Essas negociações são feitas por medidas que são padronizadas e utilizadas em todo o mundo. E quem é o órgão responsável por fazer essa padronização é o Sistema Internacional de Medidas, também conhecido como SI. E esse sistema internacional, ele é um padrão, né, de medição formado por 7 unidades de base e 2 unidades suplementares. Nós temos 7 unidades que são consideradas unidades fundamentais.
as chamadas unidades de base, e temos algumas unidades que são suplementares. A partir destas 7 unidades, você consegue formar, através da composição delas, qualquer outra unidade de que você já tenha estudado. Então, as principais unidades, as que são fundamentais, são essas. A primeira delas é o metro, ok? Então, a primeira unidade de medida, né, é o metro. E essa unidade de medida tem como símbolo a letra M minúscula. Então, uma característica aqui do Sistema Internacional é que o símbolo que deve ser utilizado para representar cada uma dessas unidades básicas, ele sempre vai estar sendo representado por letras minúsculas, com exceção aquelas grandezas que fazem menção a um substantivo próprio, como, por exemplo, o nome daquele cientista, daquele filósofo que descobriu aquela grandeza. Então, nesses casos específicos em que se faz menção, referência a um substantivo próprio, aí você pode grafar, você deve grafar o símbolo utilizando uma letra maiúscula. Então, em geral, utiliza-se letras minúsculas, tanto para os símbolos das unidades, quanto para os seus múltiplos e submúltiplos, que nós vamos estudar também daqui a pouco. Então, o metro é a unidade de medida de comprimento. E aí nós vamos ter vários múltiplos e submúltiplos que são muito conhecidos. O quilômetro, decâmetro, hectômetro, decímetro, centímetro, milímetro, nanômetro e assim por diante. Nós vamos estudar cada um desses prefixos, né, que transformam um metro em um múltiplo ou um submúltiplo do metro, e a gente vai conseguir entender quanto vale cada um desses múltiplos ou submúltiplos. Trazendo aqui grandeza de massa, nós temos o quilograma. Olha só. O quilograma, e nós falamos no masculino mesmo, tá, pessoal? O quilograma, porque vem de o grama e não a grama. A grama é o capim, tá? Então, quando se trata aqui de unidade, a gente fala o grama, no masculino mesmo. Então, o quilograma é uma unidade base, é uma unidade fundamental. E ela é representada aqui pelo símbolo do grama, que é o Gzinho minúsculo, acompanhado aqui do prefixo Kzinho minúsculo, tá? O prefixo Kzinho, que o prefixo K, que significa quilo, ele dá a ideia de que isto é 1000 vezes mais, ou seja, 1000 vezes o valor do grama. O quilograma vale 1000 vezes o valor de 1 grama. Então, o quilograma também é uma das unidades fundamentais. Falando agora de tempo, a unidade fundamental é o segundo, ok? Então, no SI, quando estivermos trabalhando unidade de tempo, a unidade padrão do SI é o segundo, representado pela letra minúscula S, o Szinho minúsculo. Quando estivermos trabalhando temperatura, nós vamos utilizar, aqui no Brasil é mais comum utilizarmos a escala Celsius, né? Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam com mais frequência a escala Fahrenheit. Mas aqui, no SI, no Sistema Internacional, a unidade padrão é a unidade Kelvin, ok? É o Kelvin. E como faz referência a um nome, a um substantivo próprio, a escala, o símbolo que representa a escala Kelvin, você vai grafar com K maiúsculo, certinho, pessoal? Então, percebam que aqui já tem um ponto que pode causar confusão. Esse Kzinho aqui que acompanha o grama é minúsculo e ele é um prefixo que dá a noção de 10 ao cubo vezes mais, ou seja, 1000 vezes mais. Esse K maiúsculo é o K da escala Kelvin e é uma unidade de medida de temperatura. Então não confunda o Kzinho, que significa quilo, que dá a ideia de 1000 vezes mais, com o Kzão, o K maiúsculo, que é utilizado para representar a temperatura em
Kelvin, ok, pessoal? Kelvin, que é a chamada escala absoluta, né? É a escala absoluta, pois o 0 Kelvin seria aquele zero absoluto, onde, teoricamente, haveria ali um cessar da agitação das partículas, tá? Então, vamos falar de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é medida em ampere, tá? Então, vamos colocar aqui. A unidade de medida padrão para a corrente elétrica é o ampere. E também, como se trata de substantivo próprio, nós vamos grafar esse A maiúsculo, tá? Então, o ampere é grafado aqui com A maiúsculo, o símbolo para ampere. Então, falando agora de quantidade de substância, né, ou quantidade de matéria, você pode entender assim também, é o mol, tá? Então, a unidade fundamental para a quantidade de matéria ou quantidade de substância é o mol, e o símbolo para expressar é o próprio mol, tá? Todo minúsculo. Então, quando você estiver trabalhando quantidade de matéria, você utiliza o mol. E aí, a sétima e última unidade base fundamental é a candela. Quando você estiver trabalhando com intensidade luminosa, a unidade padrão é candela e o símbolo que você deve utilizar é o CD, tá? Então, CD representa a unidade fundamental, a unidade base candela, que é uma unidade de intensidade luminosa, certo? Essas são as 7 unidades fundamentais do Sistema Internacional. E nós temos ainda 2 outras que são consideradas unidades suplementares, que são aquelas unidades que estão relacionadas, pessoal, à geometria, certo? Então, nós temos aqui, quando trata-se de figuras planas, o ângulo plano, ele é dado em radianos. Então, quando você trabalhar com ângulos dentro da geometria plana, você trabalha com radianos e o símbolo é o rad, todo minúsculo, ok? E se você estiver trabalhando com sólidos geométricos, aí o ângulo sólido ele é medido em esferoradianos. Quando você estiver trabalhando com figuras sólidos geométricos, né? Geometria espacial, aí você trabalha com esferoradianos e o símbolo é o SR, tá? Todo minúsculo também, para representar que esta medida é em esferoradianos. Então, dentro do SI, lembre sempre, os símbolos em geral estão grafados com letras minúsculas, a não ser que o símbolo faça referência a um substantivo próprio. E aí, nesses casos, como aqui, por exemplo, Kelvin e Ampere, você trabalha com letras maiúsculas, pois faz referência a um substantivo próprio, certo, pessoal? Vamos olhar aqui um exemplo para que a gente consiga fixar essas unidades de medida. Então, temos abaixo aqui 3 placas de indicação de velocidade máxima. Perceba que a velocidade máxima não foi expressa ali dentre as unidades fundamentais, certo? Porém, como eu disse, todas as outras grandezas vão ser derivadas daquelas 7 grandezas que estão ali representadas. Por exemplo, a velocidade média, você que já estudou esse conteúdo na escola, você vai lembrar aí que a fórmula da velocidade média lá no movimento uniforme é ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação da posição sobre a variação do tempo. Essa posição, essa distância, como a gente viu, a unidade padrão é o metro, assim como no tempo a unidade padrão é o segundo, ou seja, a unidade padrão para a velocidade é metros por segundo, certo? Só que aqui no Brasil, principalmente, todos os automóveis, veículos automotores, em geral, tem ali o seu velocímetro
graduado em quilômetros por hora. Você com certeza deve ter estudado aí como converter uma velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, né? Você multiplica por 3,6. Depois a gente pode explicar em uma outra aula o porquê que é 3,6, tá? Para fazer essa conversão. Mas aqui o importante é saber, a questão pede, aponte se a notação da unidade de medida de velocidade em cada uma delas está correta ou incorreta. E nesse caso indicar o erro. Então velocidade, pessoal, a unidade padrão no sistema internacional é metro por segundo. Entretanto, aqui no Brasil, em geral, os velocímetros mostram essa velocidade em quilômetros por hora, ok? Essa é a unidade que geralmente você vai perceber nos velocímetros de motos e automóveis aqui no Brasil. Então, vamos olhar aqui para cada uma dessas placas e dizer se elas estão corretas ou se elas apresentam algum erro. Então, na placa A, olha só. Aqui nós temos uma placa dizendo assim, atenção, e aí tem 20 km, e ele diz abaixo velocidade máxima. Então, perceba que há um erro grave aqui nessa placa, né? Primeiro, pois, se ele informa que isto está relacionado à velocidade, km não é medida de velocidade. km é medida de distância, certo? Então, aqui faltaria, vamos dizer assim, ainda colocar o quilômetro barra hora, né? Para poder expressar velocidade máxima. Porém, nós temos outro erro aqui que a gente pode destacar. Olha só. O K está grafado com letra maiúscula. E a gente sabe que o K maiúsculo, ele está relacionado à temperatura em Kelvin. Então, o K maiúsculo não pode ser expresso para representar a unidade de quilômetro, tá? Para esse K representar o quilo, que é o 10 vezes mais, ele tem que ser minúsculo. Então, tá errada essa placa. Primeiro, porque ele colocou só km, não poderia ser só km, teria que ser quilômetro barra hora para expressar a velocidade. E tá errado também porque o K está grafado com letra maiúscula, certo, pessoal? Então, a placa A está bem errada, né? A placa B, aqui já traz a inscrição de quilômetro por hora, ou seja, pelo menos o erro da unidade correta não aconteceu aqui. Ele fala ainda de velocidade, então quilômetro por hora estaria correto. Porém, novamente aqui, olha só o K grafado com letra maiúscula, tá? Então, aqui também apresenta um erro. Esse K deve ser minúsculo, pois o K maiúsculo indica temperatura em Kelvin. E aqui, então, a primeira está errada, porque faltou aqui o barra hora e o K está maiúsculo. A segunda está errada pelo K, tá? Então, o K deveria ser um Kzinho minúsculo, ok? E a placa C, essa sim, ó, vai ganhar o selo aqui de correta. Ela está correta, pois tem aqui o quilômetro por hora e o Kzinho está aqui minúsculo, ok? Perceba que a perninha aqui do K está do mesmo tamanho aqui do M. Então, a placa C é a única que está com a inscrição de velocidade correta, certo, pessoal? Então, vamos seguir aqui, beleza? No sistema internacional, nós mostramos aí as 7 unidades fundamentais. Agora, cada uma dessas unidades, elas podem vir aqui, estes símbolos, precedidos de um prefixo. E esse prefixo pode transformar essa unidade em um múltiplo ou em um submúltiplo, né? O que seria um múltiplo? Seria um valor maior do que a unidade padrão, assim como o submúltiplo estaria reservado aqui para uma unidade menor do que a unidade padrão. Eu vou dividir aqui esta tabela. Então, a gente entende que aqui, ó, do 10 elevado a 1 para cima, nós vamos ter os chamados múltiplos, ok? Os múltiplos das unidades. E aqui, ó,
do 10 a menos 1 para baixo, nós vamos ter aqui os chamados submúltiplos, ok? Então, aqui nós temos os submúltiplos. Então, é o seguinte, os mais conhecidos estão grafados aqui, destacados em negrito. Então, nós temos aqui, ó, esses com certeza você já deve ter ouvido falar, certo? Que é o quilo, que é o K, tá? Ele tá aqui, inclusive tá incorreto aqui, porque ele tá maiúsculo, certo? Esse casinho aqui, ele deveria estar assim, né? Minúsculo. Então, é o K minúsculo. E ele indica que a unidade é o quê? É 10 a terceira vezes maior que a unidade que vai ser sucedida do casinho. Então, por exemplo, se você quiser expressar a unidade quilômetro, a unidade metro, tá? O metro, ele mede 100 centímetros. Isso aí a gente sabe. Agora, se eu preceder o M do K e colocar assim, ó, km, a gente sabe, então, que isso aqui vai ser 1000 vezes o valor do metro. Ou seja, 10 a terceira vezes o valor do metro. E a unidade metro, que é uma unidade padrão, ela é definida, pessoal, olha só, como a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos, né? O Sistema Internacional, ele tenta se aperfeiçoar a cada dia, e hoje a medição utilizada para representar o valor do metro é através da velocidade da luz, né? A distância que a luz percorre no vácuo durante um intervalo de tempo, que é 1 dividido por 299 milhões e alguma coisa. Ou seja, se você quisesse saber, por exemplo, quantos metros a luz percorreria em 1 segundo, bastaria eu multiplicar essa fração, que é 1 sobre 299.792.458 por ele mesmo aqui, ó. Então, vezes 299.792.458 metros, porque aí, ao fazer essa multiplicação, nós iríamos cancelar. Ia sobrar aqui o quê? 1 segundo, ok? Então, para a gente saber qual a distância percorrida pela luz em 1 segundo, seria essa distância aqui, ó. Então, seria aí 299 milhões. A gente sabe que esse número é um número muito grande, né? E aí, para resolver essas questões de números que são muito grandes, é que se desenvolveu a chamada notação científica. A notação científica, ela me ajuda a transformar números que são muito grandes ou muito pequenos em uma expressão que é da forma n, que é igual a m vezes 10 elevado a k. Ou seja, n é um número qualquer. Esse m, que precede a potência de 10, é a mantissa, que deve estar compreendida entre 1 e 10. E esse 10 elevado a k, esse k é um expoente, que é um número inteiro, tá, pessoal? Então, você tem que trazer esse número para que ele fique entre 1 e 10, e aí multiplica por uma potência de base 10. Vamos fazer isso aqui nesse número. Olha só, eu sei que quando um número não apresenta uma vírgula, a vírgula está aqui à sua direita, ok? E olhando para esse número, onde a vírgula deveria estar para que ele ficasse entre 1 e 10? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, 299 está entre 1 e 10? Não. Então, você vem aqui, ó. Tenta colocar essa vírgula aqui entre os dois 9s. 29 estaria entre 1 e 10? Também não. E se a vírgula ficar aqui entre o 2 e o 9? 2,9 está entre 1 e 10?
Agora sim. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula daqui, ó, da direita do 8, que é um número que não tem vírgula, a vírgula está à sua direita, e deslocá-la até aqui para que ele fique entre o 2 e o 9, porque 2,9 é um número entre 1 e 10. Então, você faz os saltos. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, 2,99. Eu não preciso repetir todos esses números porque é uma aproximação. 2,99 vezes 10, que é a potência de 10, elevado ao número de saltos que você foi obrigado a fazer para que essa vírgula saísse daqui, da direita do 8, e viesse até aqui entre o 2 e o 9. Foram 8 saltos. Então, 2,99 vezes 10 elevado ao oitavo. E aí a gente pode aproximar esse valor a 3, né? 2,99 é algo muito próximo de 3. 3 vezes 10 à oitava metros que ele percorre em 1 segundo. E aí você vai dizer, nossa, esse é o valor da velocidade da luz no vácuo que o meu livro apresenta, justamente. Então, essa velocidade aí de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né, é a velocidade que a luz percorre no vácuo no intervalo de 1 segundo. Em 1 segundo, ela percorre 3 vezes 10 à oitava metros, e por isso a sua velocidade é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Então, pessoal, essa é a medida de metro, tá? O metro é esse valor, né? Que a luz percorre durante esse intervalo de tempo. E você pode transformar isso em uma notação científica, ok? Então, se eu quisesse multiplicar, né? Esse número aqui, ficaria muito mais simples, tendo aqui o 3 e o 10 à oitava, por exemplo, para serem multiplicados ao invés desse número gigante. Tá? Então, a notação científica nos auxilia nesse quesito, certo, pessoal? Então, falando de unidade de medida de massa, por exemplo, eu vou trazer aqui como é definido cada uma dessas medidas, as principais, que é massa, comprimento e tempo, que são as que nós mais utilizamos, tá, pessoal? Então, a unidade de medida de massa é o quilograma, tá? Então, anteriormente, por muito tempo, utilizou-se o quilograma como a massa de um cilindro que era feito de uma liga de platina e irídio, né? Era um cilindro regular com 3,9 centímetros de diâmetro e 3,9 centímetros de altura, né? E esse protótipo original, vamos dizer assim, desse cilindro, ele era guardado a 7 chaves, né? Geralmente ele ficava guardado lá em algum burô internacional de pesos e medidas, né? Então ele ficou por muito tempo, acredito que ainda hoje ele esteja lá em Gettysburg, nos Estados Unidos, né? Em um desses burôs internacionais de pesos e medidas, né? E a gente sabe que há também réplicas desse cilindro espalhadas no mundo inteiro. Porém, como a gente disse, a cada ano eles tentam aperfeiçoar esses sistemas de medida. E hoje, por exemplo, ele já não é mais medido através desse cilindro metálico. Hoje, o quilograma é baseado, né? Ele é derivado do valor da constante de Planck, que mede aí 6,62, 60 e assim vezes 10 a menos 14 joule vezes segundo, tá? Então, esse é o quilograma, tá? Então, só para relembrar, como nós temos aí um Kzinho precedendo a unidade do grama, significa que isso aqui é, na verdade, 10 à terceira gramas, ou seja, 10 à terceira, 1000 gramas. Você poderia utilizar qualquer um desses outros prefixos aqui, tá? Por exemplo, o que seria o miligrama, tá? O miligrama, né, é 10 a menos 3, tá? É como se você pegasse o valor de 1 grama e dividisse por 1000. Então,
você pode utilizar-se aí desses prefixos, tá? Tanto os múltiplos, que tem aqui o hexa, peta, tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, tá? E os submúltiplos, que é o deci, o centi, então, ó, decigrama, centigrama, miligrama, micrograma, nanograma, tá? Com certeza esses que estão em negrito vocês ouviram falar com mais frequência, mas tem ainda o picograma, né? Seria aqui o pico, que é 10 a menos 12, o fento, que é 10 a menos 15, e o ato, que seria o 10 a menos 18, né? Então, seguindo aqui, nós temos medida de tempo. O segundo é a unidade padrão para o tempo no sistema internacional. E hoje ele é definido, né, correspondente a 9.192.631.770 períodos de duração da transição de um elétron entre dois níveis específicos de energia de um isótopo do Césio-133. Então, essa é a unidade de tempo. Por muito tempo utilizou-se o movimento de translação da Terra, né? Então, utilizava-se ali o tempo necessário para a Terra fazer uma volta completa em torno do Sol, e esses movimentos de translação e de rotação da Terra é que baseavam a unidade de tempo que nós utilizávamos. Mas como a gente sabe que esses movimentos, tanto de rotação como de translação, eles não são muito, vamos dizer assim, regulares, então utilizou-se aqui uma medição mais precisa, vamos dizer assim. E aí utilizam-se aí a duração, né, dessa transição do elétron para o isótopo do Césio-133. Então, aqui os múltiplos e submúltiplos nós já falamos. Então, tem o hexa, que seria 10 a 18, peta, que seria 10 a 15. Aí aqui, com certeza, vocês já ouviram falar, né? O tera, você ouviu falar, com certeza, aí no seu celular, seu notebook, né? 1 terabyte, né? O HD tem 2 terabytes de armazenamento, e assim sucessivamente. Então, o tera, na verdade, é 10 elevado a 12. O giga, né? 10 a 9. O mega, 10 a 6. O quilo é o mais comum deles. É 10 ao cubo, 10 à terceira. O hecto é 10 ao quadrado, e o deca é 10 elevado a 1, ou seja, 10 vezes mais, tá? Então, esses são os múltiplos. Aqui os submúltiplos. Deci é 10 a menos 1. Centi, que seria, por exemplo, centigrama, é 10 a menos 2. Mili é o 10 a menos 3, é você dividir a unidade por 1000. Micro, né, é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. Você deve ter ouvido falar em nanotecnologia, por exemplo. Então, é 10 a menos 9 metros, ou dividir aí por 1 bilhão, né, a unidade padrão. Aí tem o pico, que é 10 a menos 12, fento, 10 a menos 15, e o ato, que é 10 a menos 18, ok, pessoal? Então, essas são aí os principais prefixos que são utilizados para acompanhar a unidade padrão, certo, pessoal? Então, vamos falar mais um pouco aqui de notação científica. Então, como eu adiantei, a notação científica ela é utilizada para facilitar cálculos que envolvam números ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, a massa da Terra está aqui representada em quilogramas. Então, olhem a quantidade de zeros. Eu confesso que não sei nem pronunciar esse número aqui, tá? Como que seria? Porque aqui nós teríamos 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então, é um número gigantesco. E aí, se você precisasse, por exemplo, efetuar uma operação matemática, multiplicação, divisão, potenciação, que seja, com esse número gigante, você teria muito trabalho. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a notação científica. E na notação, essa mantissa, que é esse número que vai preceder a potência de 10, ele deve estar compreendido entre 1 e 10. Ele pode até ser 1,
mas não pode ser 10, ok? Então vamos lá. Esse número não apresenta uma vírgula, então significa que a vírgula está aqui à sua direita. E para que ele esteja em notação científica, a sua mantissa tem que estar entre 1 e 10. Onde a vírgula deveria estar para que esse número ficasse entre 1 e 10? 598? Não, né? 59 está entre 1 e 10? Também não. 5,9 está entre 1 e 10? Aí sim. Então a gente vai contar aqui, nesse caso, quantas casas decimais você vai ter que deslocar para que essa vírgula saia ali da última casa e venha aqui para ficar entre os 5 e o 9. Vamos lá contar? Então aqui, ó, de 3 em 3, aqui, ó, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 saltos a vírgula tem que dar. Então esse número é, na verdade, 5,98. Eu não vou precisar repetir todos esses zeros. Vezes, aí você vai colocar uma potência de base 10 e vai elevar esta potência ao número de saltos que a vírgula deu. Então foram 24 saltos, então é 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Olha só como fica mais simples aí para você operar esse número do que com aquele número gigantesco. Então, a notação tanto serve para números muito grandes, como ela vai servir também para números muito pequenos, como por exemplo aqui o diâmetro de um próton. Então, o próton, que é uma partícula subatômica, tá? Presente aqui no núcleo do átomo. Então, para que a gente consiga trabalhar, operacionalizar com essa medida, nós temos que também colocar aqui uma mantissa que esteja entre 1 e 10. Então, para que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula que inicialmente está aqui, ela deve se deslocar para qual posição? Aqui, por exemplo, 0,01 está entre 1 e 10? Não, né? 0,1 também não. O próprio 1, sim, lembre que a mantissa pode ser 1, ela não pode ser 10. E aí a gente vai fazer a conta aqui de quantos saltos essa vírgula vai ter que dar para poder chegar até o 1. Então vamos lá, de 3 em 3 novamente. Aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15. Então aqui na verdade é 1,0, tá? Vezes 10 elevado a... Agora, quantos saltos foram, pessoal? Foram 15 saltos. Só que esse número é um número muito pequeno, um número menor que 1. Todas as vezes que você converte um número menor que 1 para a notação científica, né, que você traz essa vírgula aqui nesse sentido, você vai deslocando a vírgula aqui nesse sentido para a direita para formar essa potência de base 10, essa notação científica. Esse expoente aqui, na verdade, fica negativo. Então, você vai dizer que esse 1 vai multiplicar um 10 que está elevado a 15, só que um 15 negativo, ou seja, a vírgula vai ser deslocada para trás, quando você quiser fazer o processo inverso. Vai deslocar a vírgula para a esquerda. Quando você tem um número muito grande, né, maior que 1, aí a tua potência fica aqui, ó, positiva. E como é positivo, você não precisa colocar esse sinal de mais ali no expoente, certo, pessoal? Então, tá aí dois exemplos de como você pode se utilizar da notação científica para ter números que vão tornar mais simples os teus cálculos durante a resolução do problema. Ok, pessoal? Então, como eu disse, esse vídeo foi apenas o primeiro. Se inscreve no canal, ativa aí as notificações, porque sempre que os vídeos novos forem subindo aí no canal, você vai receber em primeira mão essa notificação e vai poder dar continuidade aos seus estudos para o Enem e para os demais vestibulares. Ok, pessoal? Um grande abraço, deixa aí o seu comentário, tá? Tchau, tchau!